We begin tonight with a major problem that could cost Donald Trump and the Republicans the midterm elections. At the Kennedy Center, the traditional New Year's Eve concert has been canceled. As you know, the administration unilaterally renamed the Kennedy Center to include Donald Trump's name, a move that lawmakers say was patently illegal. And some musicians have taken the president's actions to heart, refusing to perform at the storied venue. Desde o final do ano passado, certos votos no Senado têm sinalizado uma mudança estrutural que até então era tratada apenas como hipótese. No final da primeira semana de janeiro, um parecer interno do Escritório de Assessoria Legal do Departamento de Justiça circulou de forma restrita entre membros da liderança republicana no Senado. O documento, embora técnico em sua formulação, foi interpretado nos bastidores como um sinal inequívoco de que parte da cúpula institucional começava a se distanciar da linha de interpretação que vinha sustentando a autoridade presidencial em matéria de emergência nacional. Não se tratava de um rompimento explícito nem de uma declaração pública, mas o simples fato de um parecer ser redigido com argumentos que relativizavam a extensão dos poderes delegados ao Executivo sob a Lei de Poderes de Emergência já indicava uma alteração relevante no padrão de alinhamento entre órgãos jurídicos da administração federal e a Casa Branca. O episódio em si, redigido de forma técnica e sem holofotes, não produziu manchetes imediatas. Mas dentro de Washington, o impacto não se limitou ao que constava nas páginas do parecer. O envio do documento, seu conteúdo argumentativo e, sobretudo, o momento em que foi compartilhado, acenderam sinais de alerta sobre a possibilidade de que o Partido Republicano estivesse se reorganizando discretamente em torno de outra compreensão sobre a distribuição de poder constitucional. O contexto que envolve esse parecer é mais amplo do que parece à primeira vista. Nos últimos meses, diversas iniciativas do Executivo Federal passaram a ser enquadradas sob a rubrica de emergência nacional, inclusive ações de natureza administrativa que até então vinham sendo tratadas por mecanismos ordinários. A mudança de enquadramento teve como consequência prática a reconfiguração dos fluxos institucionais de decisão, reduzindo os espaços de deliberação do Congresso e concentrando poderes no gabinete presidencial. Ainda que a legalidade de cada medida individual possa ser debatida, o padrão de acúmulo sucessivo passou a ser objeto de preocupação nos círculos legislativos. Um relatório preliminar da Comissão de Administração Governamental, divulgado de forma reservada no fim de dezembro, já alertava para o risco de normalização do estado de exceção como método administrativo. Essa leitura, embora inicialmente restrita a setores técnicos, ganhou nova força quando senadores historicamente alinhados à liderança republicana passaram a manifestar desconforto com a ausência de consultas formais. A crítica não era dirigida a uma medida específica, mas ao mecanismo geral que vinha sendo adotado, declarar urgência como via para escapar do escrutínio institucional. O ponto de inflexão mais visível ocorreu em uma reunião fechada do Comitê de Supervisão Constitucional, realizada no dia 8 de janeiro. Quando 3 senadores republicanos tradicionalmente discretos votaram contra a proposta de ratificação automática de um decreto presidencial que ampliava o uso de prerrogativas emergenciais em contratos internacionais de fornecimento energético. Não houve discurso inflamado. Nenhum deles fez declarações à imprensa. Mas nos bastidores, a decisão foi interpretada como um recado. Esses parlamentares, até então vistos como aliados consistentes do Executivo, decidiram marcar posição contrária, em uma votação com impacto direto sobre a autoridade presidencial. Mais do que o conteúdo da pauta, o gesto em si foi lido como a primeira rachadura visível, no que vinha sendo uma adesão quase monolítica da bancada republicana às estratégias de concentração de poder. No mesmo dia, circulou a informação de que alguns assessores legislativos
estavam sendo pressionados a reduzir a velocidade de tramitação de projetos, que envolviam reavaliação de decretos emergenciais anteriores. O movimento foi visto por analistas como uma tentativa de ganhar tempo institucional em meio ao crescimento da resistência. Ao contrário de crises anteriores, marcadas por confrontos retóricos ou vazamentos midiáticos, este novo estágio de disputa política tem se caracterizado pela opacidade das ações, pelo uso estratégico do silêncio e pela modulação deliberada de sinais institucionais. Não se trata de um embate aberto. O que se vê é um deslocamento cuidadoso, técnico e gradual, cuja força não está no barulho, mas na acumulação de gestos mínimos que juntos sinalizam um redirecionamento interno da balança de poder. Esse novo arranjo ainda não tem nome, líderes explícitos ou linha programática definida, mas ele já está em movimento. A decisão de republicanos influentes de desacelerar ou obstruir medidas do executivo baseadas em dispositivos emergenciais não é apenas um ato de contenção pontual. É, na prática, uma tentativa de reequilibrar o sistema por dentro, usando os próprios instrumentos institucionais que até então vinham sendo mobilizados para consolidar a assimetria. Há um reconhecimento implícito, ainda não verbalizado em público, de que os limites tradicionais da separação de poderes podem estar sendo reconfigurados de forma irreversível, caso não haja reação sistêmica. E é essa percepção que está motivando o movimento que começa a se desenhar nas margens do poder, onde os sinais mais relevantes nem sempre aparecem nas manchetes, mas nos votos que mudam de direção sem anúncio prévio. Acompanhamentos como este existem para oferecer leitura contínua dos movimentos internos que moldam as transformações institucionais mais profundas. Por isso, manter-se atento aos detalhes pode ser mais importante do que seguir apenas os eventos mais visíveis. É nesse contexto que o papel do Escritório de Orçamento do Congresso passou a ser observado com mais atenção por analistas institucionais. Nas primeiras semanas de janeiro, técnicos vinculados ao órgão enviaram pareceres preliminares a comissões específicas da Câmara e do Senado, questionando a consistência financeira de determinados contratos emergenciais firmados nos últimos meses. Ainda que os documentos não contenham acusações diretas, o simples fato de destacarem a ausência de revisões periódicas e a baixa previsibilidade orçamentária já foi suficiente para acionar mecanismos de auditoria cruzada. Esse tipo de movimentação técnica é rotineiro em outros períodos, mas seu impacto aumenta significativamente quando ocorre em meio a uma conjuntura marcada por tensão entre os poderes. Ao inserir variáveis econômicas na equação institucional, o escritório reforçou a percepção de que o uso reiterado de dispositivos excepcionais pelo executivo começava a gerar efeitos sistêmicos, inclusive no planejamento fiscal do Estado. Paralelamente, a Controladoria Geral da União publicou, sem anúncio prévio, um relatório analítico sobre os fluxos administrativos acionados por decretos emergenciais desde o início do último semestre. O conteúdo do documento revelou um aumento de mais de 40% nos processos internos autorizados com base em medidas excepcionais, muitos dos quais contornaram instâncias tradicionais de revisão jurídica e controle legislativo. A publicação não foi acompanhada de posicionamentos políticos, mas causou incômodo imediato no gabinete presidencial, sobretudo pela repercussão dentro das comissões permanentes do Congresso. Membros do Comitê de Assuntos Institucionais iniciaram consultas formais junto a departamentos jurídicos da Câmara, buscando esclarecer os limites operacionais dos dispositivos acionados. A linguagem utilizada nos requerimentos foi cuidadosamente técnica, evitando termos de confronto. Mas o movimento revelou uma disposição crescente de parlamentares em mapear, com precisão,
as fronteiras entre legalidade formal e instrumentalização política de mecanismos legais. A partir desse ponto, a atenção deslocou-se para o histórico de precedentes, que poderiam sustentar ou fragilizar a legitimidade das ações recentes do Executivo. O caso mais citado em sessões fechadas foi o da resolução conjunta aprovada pelo Congresso no início dos anos 1990, que restringia o uso contínuo de decretos de emergência sem revisão periódica. Ainda que a resolução tenha perdido parte de sua eficácia ao longo dos anos por mudanças no equilíbrio político, seu conteúdo normativo continua citado em pareceres técnicos como referência para delimitação de autoridade. Juristas vinculados a universidades de prestígio passaram a publicar notas explicativas, retomando esse e outros marcos normativos esquecidos, indicando que o debate em curso não se limita à conjuntura atual, mas toca em fundamentos estruturantes do presidencialismo norte-americano. Essa convergência ajuda a entender por que, mesmo sem declarações públicas incisivas, diversos órgãos passaram a se movimentar em direções semelhantes. Auditorias internas foram abertas em pelo menos 3 agências reguladoras afetadas por decisões emergenciais do Executivo. Além disso, o Escritório de Ética Governamental confirmou, em nota sucinta, que analisaria a compatibilidade de determinados atos administrativos com princípios de proporcionalidade e razoabilidade, no uso de prerrogativas extraordinárias. Esses movimentos não indicam necessariamente ilegalidade, mas sinalizam que a confiança tácita que sustentava o uso ampliado dos poderes emergenciais começa a ser substituída por procedimentos de verificação formal. Em termos sistêmicos, trata-se de um redesenho gradual das margens de tolerância institucional. A Comissão de Justiça da Câmara também passou a revisar o histórico de tramitação de projetos, que propõem a revisão da Lei Nacional de Emergência. Um levantamento interno, ainda não tornado público, indica que ao menos 7 propostas de modificação estrutural foram arquivadas nos últimos 5 anos, por falta de apoio político. Agora, pela primeira vez desde o início da atual administração, há sinalização de que parte dessas propostas poderá ser retomada. O impulso vem, em grande parte, de parlamentares que até recentemente evitavam se posicionar contra a flexibilização institucional promovida pelo Executivo. Esse redesenho de apoios sugere que a linha de equilíbrio entre pragmatismo político e preservação das competências legislativas voltou a ser discutida com seriedade nos bastidores. Nesse ambiente de rearranjo cauteloso, a Comissão de Assuntos Internacionais iniciou uma revisão formal dos tratados em vigor, que poderiam entrar em conflito com ações tomadas sob justificativas emergenciais. A medida foi motivada por pressões diplomáticas, sobretudo de países signatários de acordos bilaterais de cooperação em segurança e comércio. A possibilidade de que decisões internas norte-americanas venham a comprometer cláusulas internacionais firmadas com parceiros estratégicos ampliou o escopo da preocupação institucional. Não se trata apenas de contornar o Congresso. Há um risco crescente de comprometer a previsibilidade jurídica de compromissos assumidos em outras instâncias formais do Estado. Ao final da segunda semana de janeiro, um memorando de circulação limitada, preparado por consultores legislativos da liderança republicana, alertava para o risco de erosão funcional da autoridade do Congresso, caso o atual padrão de uso de prerrogativas excepcionais se mantenha. O documento, embora não contenha linguagem alarmista, foi considerado por senadores experientes como um marco discursivo. Pela primeira vez, um núcleo técnico diretamente vinculado à liderança da maioria reconhecia, com todas as letras, que o atual arranjo ameaçava a continuidade do modelo de balanço entre os poderes. Mais do que uma crítica ao Executivo, o memorando soou como uma chamada interna para repensar o papel que o próprio Legislativo vinha desempenhando na consolidação do desequilíbrio.
É por isso que acompanhar o desdobramento desses movimentos exige atenção aos sinais discretos, às inflexões de linguagem institucional e aos gestos, que sinalizam um esforço de recuperação de espaços decisórios. Há interpretações divergentes sobre o real alcance desse movimento, que vem se consolidando entre parlamentares e órgãos técnicos. Para alguns analistas institucionais, trata-se de um realinhamento temporário, motivado por pressões conjunturais e pelo desgaste de determinadas práticas administrativas. Segundo essa leitura, o Congresso não estaria buscando um enfrentamento direto com o Executivo, mas sim um reposicionamento estratégico para recuperar margem de manobra, num cenário de sucessivas perdas de protagonismo. A prioridade, nesse caso, não seria reverter por completo o uso dos mecanismos de emergência, mas reequilibrar sua aplicação de forma a preservar um mínimo de controle legislativo. Esse grupo argumenta que, diante da ausência de consenso interno sobre uma resposta institucional coordenada, a tendência é que o movimento se restrinja a ajustes pontuais, importantes, mas insuficientes para redefinir a lógica predominante. Outros observadores adotam um ponto de vista mais incisivo. Para eles, a convergência de ações técnicas, o retorno de propostas legislativas arquivadas e a movimentação explícita de parlamentares republicanos historicamente alinhados ao Executivo indicam algo: uma tentativa, ainda que fragmentária, de frear um processo de acumulação de poder que passou a ser percebido como autônomo em relação ao sistema de freios e contrapesos. Essa leitura sustenta que, ao longo dos últimos anos, o uso reiterado de decretos e dispositivos emergenciais teria ultrapassado a função de resposta a crises e se transformado num padrão permanente de administração política, cujo efeito colateral mais grave é a erosão lenta da função legislativa como instância deliberativa. Nesse cenário, o que está em jogo não é apenas a legalidade formal dos atos do Executivo, mas a viabilidade estrutural do modelo institucional norte-americano, tal como consolidado após os grandes marcos constitucionais do século XX. O debate se concentra, portanto, em torno da natureza e da reversibilidade desse processo. Há quem sustente que a institucionalidade americana dispõe de mecanismos suficientes para reverter desequilíbrios, desde que exista vontade política e disposição para custos no curto prazo. Essa corrente aponta para os casos históricos em que o Congresso, após períodos de retração, retomou o protagonismo por meio de reformas legislativas e reinterpretações jurídicas amplamente aceitas. Mas há também vozes que expressam ceticismo em relação à eficácia desses mecanismos diante da velocidade com que certos precedentes vêm se consolidando. Para esses analistas, a questão central não é se o sistema pode reagir, mas se conseguirá fazê-lo a tempo, antes que os padrões alterados se tornem irreversíveis. O próprio conceito de emergência, antes associado a eventos claramente definidos e de curta duração, tem sido progressivamente flexibilizado na prática administrativa. Isso gera um dilema que ainda não foi resolvido: como distinguir, do ponto de vista normativo, entre a resposta legítima a uma crise e o uso estratégico da exceção como método de governo? Juristas ligados a centros de pesquisa constitucional alertam que a ausência de critérios objetivos para essa distinção pode levar a uma espécie de estado de urgência permanente, no qual a excepcionalidade deixa de ser exceção e passa a ser o novo normal. O risco, nesse caso, não reside apenas na concentração de poder, mas na desinstitucionalização gradual dos processos decisórios, que passam a depender mais de circunstâncias políticas do que de marcos jurídicos previsíveis. Não há consenso até o momento sobre o caminho que o Congresso tomará nos próximos meses. Alguns sinais apontam para a intensificação do processo de revisão institucional, como o aumento do número de pedidos formais de informação por parte de comissões legislativas,
e a reativação de debates técnicos em torno de reformas da Lei Nacional de Emergência. Outros indicam a possibilidade de retração diante da dificuldade de construir maioria política estável para mudanças estruturais. O cenário permanece instável. E qualquer tentativa de previsão está sujeita a variáveis que ainda estão em disputa, tanto nos bastidores do Legislativo quanto nas articulações internas do próprio Executivo. Esse quadro indefinido tem gerado preocupações também fora das instituições formais. Representantes do setor empresarial, especialmente em áreas impactadas por contratos emergenciais, têm manifestado incerteza quanto à previsibilidade regulatória. Alguns memorandos internos, já em circulação entre grupos de lobby, expressam receio de que mudanças súbitas na interpretação das prerrogativas presidenciais gerem insegurança jurídica em cadeias produtivas. Esse tipo de alerta costuma exercer pressão relevante sobre decisões legislativas, sobretudo em momentos de instabilidade. A situação atual sugere que o sistema político norte-americano está operando em um ponto de inflexão, em que múltiplos vetores institucionais pressionam por reequilíbrio, sem que ainda exista uma fórmula clara para realizá-lo. A capacidade de resposta do Congresso dependerá não apenas de posicionamentos públicos, mas do aprofundamento de processos internos que permitam reconstruir, com base técnica e jurídica, os marcos que vêm sendo tensionados. O desafio está em fazê-lo sem que a reação seja interpretada como confronto, o que exige um nível de sofisticação política, que nem sempre está disponível em ciclos eleitorais curtos e ambientes polarizados. Em cenários como este, compreender as nuances institucionais se torna essencial para interpretar corretamente os movimentos que moldam o sistema, mesmo quando esses movimentos ainda não resultaram em mudanças visíveis.